Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 8, para acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz: E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Por que Deus está dizendo isso? Porque o povo de Israel foi derrotado pelo povo de Ai, uma pequena derrota considerando o número de soldados. Foram enviados lá 3.000 homens para atacar a cidade, morreram 36. Por causa da desobediência de uma família, a família do Acã, como nós lemos ontem. E aí ele continua, agora Deus está dizendo para Josué, depois que foi revelado de quem era a culpa e foi executado o castigo sobre Acã, diz assim: disse o Senhor a Josué, não tenha medo. Quando nós andamos com Deus, não precisa ter medo. Não desanime, que palavra apropriada para nós diante das lutas e desafios da vida. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu a entreguei nas suas mãos, o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Deus está dizendo, vocês vão vencer porque eu agora estou com vocês, visto que vocês tiveram a atitude de punir o culpado pelo erro, não foram coniventes com o erro. Versículo 2: Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Olha esse detalhe. Lá em Jericó, Deus orientou, não é para pegar nada. Nada. Agora ele diz, lá de Ai vocês podem pegar os despojos e os animais. Deus está dando instruções e ele espera que o seu povo lhe obedeça. Porque da obediência está a fonte da vitória, da bênção de Deus sobre as suas vidas. Verso 3. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Então o grupo ia se colocar numa emboscada atrás da cidade. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Note o seguinte, alguns detalhes. Era uma cidade pequena que eles conjecturaram que com apenas 3.000 homens seria suficiente para vencer a cidade e foram derrotados. E foram derrotados não pela capacidade do exército da cidade, mas porque eles desobedeceram por meio de Acã, haviam desobedecido a ordem de Deus. Agora Deus dá novas ordens, permite algumas coisas que não permitiu antes, mas estabelece regras. Josué escolhe 30.000 homens. Agora não há mais aquele espírito de superioridade de que só 3.000 é suficiente para vencer aquele exércitozinho de lá. Então foi aplicado e aprendido uma lição de humildade, né? E detalhe, o fato de que Deus vai entregar a cidade nas mãos do seu povo não significa que eles não tenham que lutar e também usar de estratégia. Agora Josué usa uma estratégia e coloca uma emboscada por trás da cidade para a outra parte do exército vir pela frente. O povo de Ai ataca o exército
e aí eles se afastam para o povo de os soldados de Ai perseguirem-nos e deixarem a cidade para trás, e os outros soldados da emboscada virem e tomarem a cidade. Versículo 3. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade. Ali já lemos o 3, né? Nós lemos até o 6. Ele diz: quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Versículo 7, que nós já lemos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então, atenta para o que o líder está dizendo e também obedeçam o que Deus ordenou. A lição foi aprendida. Verso 9, então Josué os enviou, eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Na primeira vez ele mandou um exército de 3.000 homens. Agora o exército tem 30.000 homens e só os da emboscada são 5.000. Ordem do Senhor, obediência, e vamos lá. Verso 13. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel, todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição a Israel. A estratégia deu certo. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entreguei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. O pessoal da emboscada invadiu a cidade e tocou fogo na cidade. Verso 20. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Agora tinha um grupo de soldados, 5.000 dentro da cidade, virado contra os homens, os soldados de Ai que tinham saído para perseguir os israelitas, e os israelitas que estavam fugindo viram agora contra eles, eles têm soldado pelos dois lados. E aí diz, então os deixaram, verso 22, os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados, foi a parte que nós lemos. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Ainda prenderam o rei vivo, mataram os soldados e as pessoas. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Era uma cidade relativamente pequena, de apenas 12.000 habitantes.
Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai, mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Então Deus disse que agora eles podiam ficar com os despojos, as coisas tomadas da cidade e os animais, matar as pessoas. Verso 28, assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo nome de monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Hoje até a época do autor desse livro de Josué. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então o povo de Israel foi vitorioso. O exemplo de Jericó e de Ai mostram para o povo de Deus que não é a força do inimigo que conta e nem é a força do povo de Deus que conta. É o propósito de Deus quando a causa é de Deus. Essa era uma causa de Deus. Quando nós estamos na causa de Deus, não é a nossa força que conta e nem a força dos nossos, vamos dizer assim, adversários que conta. O que conta é o propósito e o poder de Deus. Então, o que Deus espera nessas circunstâncias é a obediência do seu povo, a submissão do seu povo ao nosso Deus. Quando eu chamo meus irmãos para lermos a Bíblia todos os dias, eu estou dizendo que um cristão precisa estar atento diariamente, meditando na palavra de Deus, como é dito lá no Salmo de número 1, versículos de 1 a 3, onde ele diz que o servo do Senhor, o verdadeiro cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para obedecer o que ela diz, para viver segundo os seus ensinos, lá em Tiago. Capítulo 1, Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós somos chamados a obedecer a Deus, obedecendo a sua palavra e obedecendo ao seu Filho Jesus Cristo. Seguindo os ensinos de Cristo, um cristão é alguém que segue os ensinos de Cristo. Foi ele quem disse, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Então ele espera que nós, como seus servos, o obedeçamos. E a nossa vida só ganha sentido nessa existência quando nós andamos em obediência ao Senhor Jesus. O cristão é alguém que anda em obediência ao Senhor Jesus, conforme o ensino da Santa Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Portanto, povo de Deus, nós somos chamados a andar em obediência ao Senhor Jesus, se quisermos que os seus propósitos sejam cumpridos em nossa vida. Era propósito de Deus dar aquela terra para o povo de Israel. Não era uma mera ideia daquele povo, foi Deus que assim o estabeleceu. Estou dizendo isso para dizer, não são as nossas ideias, os nossos propósitos, os nossos planos. É o propósito e o plano eterno do nosso Deus que conta. E o cristão verdadeiro busca cada vez mais se aprofundar neste propósito e caminhar em obediência a ele. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Aqueles 4 pedidos antes de orar. Deixa um like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo. Se não gosta, deixa um dislike. Tá tudo certo? Ajuda de qualquer forma. Comente o que você achou dessa leitura bíblica. Destaque alguma coisa que me passou desapercebido. Concordando ou discordando... Opa, desculpa. Concordando ou discordando de mim, deixa o seu comentário. O seu comentário ajuda no engajamento do vídeo. Está convidado também a compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp também, para que alcance mais pessoas. E se alguém é novato por aqui e ainda não está inscrito neste canal, gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus, está convidado para se inscrever. Tá certo?
Essa minha tosse aqui tem um motivo. Aqui a nossa região tem estado coberto de fumaça. Agora mesmo está um cheiro de fumaça muito forte aqui. Soubemos de uma reserva de mata aqui do lado que está pegando fogo aqui. Tem irmãos que moram lá do lado lá desse incêndio e estavam dando notícia para os irmãos aqui da igreja, né? Então, nós estamos vendo um tempo excepcional. Chegou o calor, o tempo está muito seco, baixíssima umidade do ar e muita fumaça, né? O CEMEI, que a minha esposa trabalha, que é uma creche da prefeitura aqui, teve atividades suspensas hoje em parte, ontem o dia todo, por causa dessa grande fumaça aqui na região. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pela noite de paz e pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar e pela nossa família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Muito obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir, ó Deus, num só espírito, para meditar na palavra, para alimentar o nosso espírito, para buscar a sua face em oração uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, estendendo o seu poder miraculoso, tocando aqueles que estão enfermos do espírito, da alma e do corpo, restaura, cura, faz milagres, opera. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as internações, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, mas nós estamos buscando em nome de Jesus. O nosso Deus que cura todas as nossas doenças para fazer a obra na vida de todos aqueles que meus irmãos mencionam nas suas orações, seus familiares e amigos. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre os nossos lares, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus. Onde a família adora a Jesus em espírito e em verdade, onde haja harmonia entre os casais, onde haja harmonia entre os irmãos, entre os pais e os filhos, e autoridade aos pais para instruir os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, que o amor, a paz, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes no lar de cada um dos meus irmãos, que a sua bênção também esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor nos tem confiado, para que vivamos em abundância, em liberdade, liberalidade no seu reino. Abre porta de emprego para quem está desempregado, meu Pai. Guia os passos de cada um. Supra as necessidades segundo a riqueza da sua graça. Nosso Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas igrejas locais, sobre os pastores, os líderes das igrejas, para que tenham sua fé renovada a cada manhã e o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas para conduzir o seu povo nos caminhos da santidade, na obediência ao Senhor, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, que a sua igreja continue cumprindo a missão para o qual o Senhor a designou. Seja com a obra missionária, aqueles missionários que estão em países ou lugares onde sofrem perseguição, onde é proibido pregar o evangelho, onde ele corre risco de ser preso ou até expulso do país ou perder a própria vida. Dá firmeza, sabedoria, autoridade para o seu povo, faça com que vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso. Mobiliza as suas igrejas para dar suporte à obra missionária em oração e sustento financeiro. Levanta obreiros no meio da sua causa, meu Pai. Levanta obreiros para pastorear aquelas igrejas que estão sem uma liderança espiritual. Guia, meu Pai, segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar esta bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia.
Desejamos que essa palavra tenha sido edificante e inspiradora para todos os meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.